Paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos dar continuidade à série aí do livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do 58. Dizia assim: E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade de irmãos. Aqui no capítulo 13, a partir do 53, vai falar sobre um profeta sem honra, que é justamente Jesus. Jesus contou as parábolas para os seus discípulos e ele volta para a sua cidade natal, que é em Nazaré. E quando chega lá, as pessoas começam a questionar: quem é esse? Filho de Maria? O filho de José, o carpinteiro? Por causa da sua origem, da sua família, de onde ele tenha vindo, e começa a desacreditar que ele é o Messias. E Jesus diz ali que ele se retira dali, não faz muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, agora como uma nova criatura, muitas vezes sofremos essas rejeições que Jesus sofreu. Não é fácil, como ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão enfrentar muitas oposições, vocês vão ter vários desafios, mas persevere até o fim. E um deles é justamente isso, a incredulidade das pessoas em olhar para o nosso passado e muitas vezes desacreditar do que Deus pode fazer e faz na nossa vida. Eles não viveram uma transformação e por eles não viver essa transformação, por eles não conhecer esse Jesus que nos transforma, que nos liberta através do Espírito Santo de Deus, que nos convence de todo pecado, todo juízo, que nos limpa, nos purifica, que lança o nosso passado lá no mar do esquecimento e deles não lembra mais, que perdoa os nossos pecados e agora como uma nova criatura nós vemos uma novidade de vida. E muitas vezes as pessoas, por não conhecer essa transformação em Cristo Jesus, desacreditam que Jesus pode transformar o mais vil pecador. Basta se arrepender verdadeiramente. Então nós que temos agora uma novidade de vida, temos essas oposições. E o que acontece? Muitas vezes os milagres não são feitos nesses lugares. Nós, como profetas de Deus, não temos honra por causa das pessoas nos julgar pelo passado. Então isso aconteceu com Jesus para que servisse de exemplo para nós também, para que a gente não venha desistir, mesmo em meio às oposições, mesmo em meio às acusações. Quem é o acusador da nossa alma, meu irmão? É o diabo. Ele veio para nos acusar. Então não ouça vozes ao contrário. Se Jesus já lhe perdoou, já lhe salvou, agora você viveu uma novidade de vida, você se arrependeu, pediu perdão, está se convertendo. Então, não ouça acusações do adversário, não ouça palavras ao contrário do que a palavra de Deus diz, que ele já levou sobre si todos os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento e agora nós somos nova criatura. Então, ponto, é isso que Deus fala ao nosso respeito, como nova criatura agora em Cristo Jesus. Temos exemplo também daquela mulher que foi pega em adultério e quando os seus acusadores pegaram pedras para apedrejá-la, Jesus simplesmente se abaixou, começou a escrever ali na areia e disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E de repente foi saindo um por um. E aquela mulher se viu ali sozinha e Jesus se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: não tem, Senhor, nenhum. Ele disse: nem eu mesmo vou te acusar. Porque Jesus, irmãos, ele não veio para nos acusar, mas ele veio para nos libertar e nos salvar. Então, não tenha condenação na tua mente. Não se paralise, não se estagne por causa de opressões, por causa de acusações. Faça o que Deus mandou você fazer. Não se importe com o que falam. Faça o que Deus manda você fazer, porque é Deus que te justifica. Então, meus irmãos, não perca seu tempo se justificando. Não perca seu tempo se explicando. Desde que Deus, ele te justifica. Deus é o nosso advogado, nosso juiz.
É Ele que nos defende, é Ele que justifica, é Ele que fala conosco. Então não vamos debater, não vamos discutir, não vamos nos querer nos justificar, porque quem nos justifica é Deus, amém? Faça aquilo que Deus manda você fazer. E quem acreditar, amém. Quem não, amém também, que seja feita a vontade de Deus. E continue nessa jornada com Jesus, só não desista dele por causa das oposições. E foi isso que Jesus fez. Jesus se retirou dali e ele foi operar os milagres dele aonde tinha pessoas ali que acreditavam nele. E grandes milagres eram feitos porque aquelas pessoas acreditaram em Jesus e alcançou ali os milagres e os... Então, meus irmãos, outro ponto que nós vemos é justamente isso. Os milagres não foram feitos por causa da incredulidade daquele povo. A incredulidade, a falta de fé, de crença em Deus, na verdade de Jesus, impede das pessoas obterem os seus milagres. Jesus ali, ele estava trazendo, salvação, reino de Deus, milagres, prodígios, e as pessoas não quiseram receber por causa que estavam só olhando para quem ele era, de onde ele vinha. E é como eu estou dizendo aqui, tenho certeza que Deus está falando para alguém aqui, nesse dia de hoje, que muitas vezes tem querido parar, tem pensado em desistir, porque não aguenta mais as acusações, as condenações, as opressões de pessoas ali não acreditarem, mas confia em Deus, que Deus é contigo, amém? Então, meu querido, minha querida, não desiste daquilo que Deus te confiou por causa de opositores, por causa de pessoas que se levantam para te acusar, para te condenar. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. Esqueça o que passou. Veja, já estão surgindo coisas novas. Então, não desista daquilo que Deus tem te confiado. Persevere, porque Deus é contigo e Ele que te justifica. Então, do mesmo jeito aqui, com esse exemplo de Jesus, as pessoas, infelizmente, não tiveram aquilo da parte de Deus por causa da sua incredulidade. Mesmo que sua família, mesmo que seus amigos não acreditem, muitas vezes você é usado por Deus para eles. Muitas vezes eles não acreditam. Mas Deus, Ele vai te justificar. Deus, Ele se responsabiliza por aquilo que sai da tua boca para eles. Então, meus queridos, é essa palavra que eu quero trazer para você hoje. Te encorajar a não desistir daquilo que Deus está fazendo por meio de você. Para você não olhar para os adversários, para as acusações, mas olhar para o alvo. Seguir em frente para o autor e consumador da tua vida. Não pare, não temas diante daqueles que se levantam contra você. Só continue. Fique firme no propósito que Deus tem para a tua vida. Fique firme, vai ter frutos. Vai ter frutos. E Deus vai te justificar. Deus é que vai te defender. Deus é que vai mostrar que é com você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E continue fazendo. Porque é Deus que te recompensa e é melhor nós agradar a Deus do que aos homens. Se você está na obediência com Deus, apenas descansa teu coração. Faz aquilo que Ele mandou você fazer. E Ele se responsabiliza, amém? Então, tome posse dessa palavra, continue firme e forte no Senhor. Não desanimes, não desista. Deus não te chamou para recuar. Ele te chamou para avançar. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.